Boa noite, graças e paz a todos os nossos irmãos e irmãs que fazem parte da igreja de Cachoeira Seca. Mas eu assisti o vídeo, do pastor Paulo Júnior, no grupo, A irmã Daniela postou o vídeo, já está espalhado aqui pelo YouTube, o pastor Paulo Júnior falando de algo que ele estava cometendo, que ele era grosso, que muitas pessoas do qual ele estava à frente da igreja se feriram através das palavras que ele falava, palavras duras, e ele falando sobre que ele agindo dessa forma estava em pecado tal, e que ele estava se afastando do ministério, que algumas pessoas saíram da igreja porque ele estava sendo muito duro, É bem verdade, amados, que a palavra de Deus fala lá em 1 Pedro 5, verso 2, sobre como o pastor deve pastorear o rebanho. E ele diz assim: pastoreie o rebanho de Deus que está nos seus cuidados. Olhe por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Não haja como dominadores do rebanho, que ele foi confiado, mas como exemplo para o rebanho. Um pastor realmente, amados, ele não deve querer ser dominador do rebanho. Ele não deve impor nada ao rebanho, porque primeiramente o rebanho ele é de Cristo, o rebanho, a ovelha não é do pastor, é de Cristo, apesar do pastor estar pastoreando, e as ovelhas têm que honrar, têm que ouvir esse pastor, porque lá em Hebreus fala que esse pastor vai prestar conta por suas ovelhas a Cristo, um dia vai estar na presença de Cristo. Eu entendo, amados, que muitas pessoas se magoam, muitas vezes palavras ferem, mas eu vejo no outro lado, amados, que há uma incoerência quando ele fala sobre as palavras que ele falou. Porque veja só, amados, a palavra de Deus ela é feita para corrigir, repreender e exortar. Nós temos que pregar, nós temos que ensinar, com amor, mas nós não podemos também, amados, omitir verdades bíblicas, Nós não podemos deixar de corrigir, nós não podemos deixar de exortar, como a palavra de Deus fala. O ministro, amados, fiel é aquele que vai permanecer fiel à palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes a palavra de Deus vai nos incomodar, mas uma coisa é certa: se o pastor, que ele prepara o rebanho, ele prepara, o sermão para pregar o estudo bíblico, a primeira coisa que esse pastor faz é ele orar pela palavra de Deus. E essa palavra de Deus vai primeiramente falar o coração dele. A palavra de Deus não é só para o rebanho, a palavra de Deus é para ele também, O que Deus está nos dando para que a gente faça para o rebanho, para o povo, primeiro tem que passar por nós. Outra coisa, amados, eu vejo um erro muito grande nisso, a culpa também das pessoas de praticamente quase idolatrar o pastor, Isso também porque muitos pastores se colocam em uma posição de querer ser idolatrado, mostrar aquele camarada infalível, onde não é a verdade, amados. A palavra de Deus é bem clara. Grandes homens de Deus como o apóstolo Paulo, ele diz: fiel é a palavra e digna de aceitação, que Cristo veio salvar pecadores, do quais eu sou o principal. Você não vê Paulo dizendo nem que ele era, ele admite que ele era um dos principais dos pecadores, amados. Nós vemos o apóstolo João dizendo, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. O apóstolo João está se incluindo ali, amados. Ou seja, grandes homens de Deus, eles não são infalíveis. Infelizmente, muitos pastores se colocam em uma posição de super-homem espiritual, infalíveis. Mas eles sabem que eles não são. Ninguém é infalível a não ser Cristo. Amém? Nós não temos ídolos humanos. Nosso ídolo é Jesus Cristo. Por isso, amados, que muitas pessoas crentes, quando um líder comete um erro, uma falha, um pecado, se escandalizam, saem da igreja,
porque o foco dessas pessoas estão no homem e não em Jesus Cristo. Então isso é um grande erro, e muitas vezes é até do próprio pastor e da própria liderança da igreja, que fica se querendo colocar numa posição de pessoas infalíveis, pessoas que não têm falha. É verdade que o pastor tem que ser irrepreensível, a pessoa tem que saber o que significa ser irrepreensível. Ser irrepreensível, quando a Bíblia fala sobre a característica de um pastor, não é que o camarada é infalível, não é que ele não tem, que ele não peca, né? Que ele não pode cometer erro, né? É uma pessoa que não vive constantemente, amados, em pecados escandalosos, né? Em práticas de pecado. Então é isso. Mas tem outra coisa aqui, meus irmãos, né? Que nós esquecemos, a igreja do Senhor, e muitos ministérios têm se esquecido: a prática do perdão, a prática do amor. Porque qualquer coisa hoje, as pessoas estão sendo descartáveis, né? As pessoas estão sendo como um objeto, que elas servem até, né, um certo ponto, mas quando não dá para servir mais, aí vamos jogar fora. E não é isso que a palavra de Deus ensina, amados. Por mais que um homem de Deus ele erre, ele tem que se arrepender, logicamente, mas o perdão, meu irmão, vai trazer restauração, não retaliação. E nós vemos muitas vezes não trazendo restauração, mas retaliação. Muitas pessoas, amados, se arrependem dos seus pecados, confessa, né? Como a Bíblia diz, se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, nos livrar, Ele nos purificar toda injustiça. Mas a igreja muitas vezes não quer saber disso. A primeira coisa que faz é querer colocar o camarada para fora. Um camarada que se arrependeu, que confessou seus pecados, né? Então, meus irmãos, isso também não é correto. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo os perdoou, assim fazei vós também. Onde está, amados, a prática do perdão nesses lugares? Meus irmãos, se o pastor confessou o pecado dele, se ele confessou, né, que ele errou, que ele foi duro, que ele foi rude algumas vezes, se ele está arrependido, irmãos, o que impede desse pastor ter a reconciliação de volta? O que impede ele continuar o seu ministério porque ele falhou? Nós vemos Davi, amados, um grande homem de Deus, cometendo um pecado gravíssimo, irmãos. Davi cometeu um assassinato de um inocente e ficou com a mulher desse camarada. Cometeu um adultério, algo terrível. O profeta Natan foi lá, advertiu, corrigiu, Davi se arrependeu. Davi continuou, amado, sendo o rei de Israel, pastoreando o povo de Israel. Continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Mas o que é que as pessoas hoje fazem, amados? Descartar as pessoas. A pessoa não serve mais. Se esquecendo, amados, que a Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Pastor é ser humano. Pastor não é super-homem. E se alguém acha que um pastor é assim, é porque infelizmente esse pastor tem passado essa imagem para essas pessoas assim. A Bíblia não esconde falhas de grandes homens de Deus. Está lá escrito. Eles não deixaram de ser homem de Deus por causa disso. Se há arrependimento de pecado, se há, amados, perdão, a reconciliação. Não tem precisão, amados, de a pessoa ser jogada fora do ministério. Seria sim, se esse pastor continuasse na prática do pecado, se ele não reconhecesse o seu erro. Aí sim, amados. Seria sim, ele ser afastado do ministério, se ele estivesse pregando heresia. Se ele estivesse pregando heresia, por mais duro que ele pregue, ele não prega heresia. Ele não prega heresia. Então, irmãos, nós vemos também muitos ministérios aí que são implacáveis. São implacáveis em condenar e julgar. Eu fico pensando, amados, se esses homens estivessem no tempo de Jesus, daquela mulher que foi pegada em adultério. Quando Jesus Cristo disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Eu creio que tem muitos que hoje em dia pegariam a pedra
e apedrejaria aquela mulher. Mas é assim, amados. É assim, mas eu estou mandando esse áudio para a igreja, né? Deus abençoe o pastor Paulo Júnior, que ele com certeza se arrependeu do seu pecado, de algo que ele fez, eu não sei o que foi, mas é o que eu estou dizendo à igreja, irmãos. Hoje em dia está faltando, irmãos, as pessoas suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. E se tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, perdoa também. Né? Onde está isso, amados, sendo praticado em muitos ministérios de muitas igrejas? Infelizmente, amados, tem muitos ministérios, muitas igrejas aí que realmente não têm praticado a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Vamos continuar firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo.